Meu filho fez um seguro, no meu nome e me entregou uma garrafa de água suspeita. Mas eu fingi beber e ele revelou o plano. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu me chamo Ana e por toda a minha vida acreditei que, se eu amasse meu filho profundamente, um dia ele aprenderia a ser grato. Passei anos me esforçando para dar a ele tudo de que precisava. Educação de qualidade, roupas novas, refeições saudáveis. Trabalhei dobrado para garantir que nada faltasse. Houve ocasiões em que ele demonstrava carinho, e eu me apegava a esses pequenos gestos, pensando que meu sacrifício não seria em vão. Porém, as decepções teimavam em ressurgir. Mesmo assim, eu insistia na ideia de que, de alguma forma, Tiago acabaria percebendo o quanto eu me sacrificara por ele. Jamais imaginei que ele chegaria ao ponto de contratar um seguro de vida no meu nome e planejar a minha morte simulando um acidente durante uma suposta trilha na montanha. A revelação veio de maneira abrupta. Um dia, eu liguei para Tiago para saber como ele estava, e ele me contou que a esposa, Clarice, estava grávida. Falou sobre necessidades médicas, gastos com suplementos e a importância de uma alimentação equilibrada para o bebê. Parecia tão preocupado que, por um momento, senti o coração aquecido. Pelo menos agora, pensei, talvez ele mude e assuma responsabilidades de verdade. Sem hesitar, transferi uma soma altíssima para a conta dele. Tiago, cuide bem da Clarice e do bebê, sim? Falei com a voz mansa. Não esqueça de agradecer a Deus pela saúde de vocês. Ele respondeu com um riso leve, aquele típico que tentava soar amigável. Só que no fundo, eu conhecia bem meu filho. Logo se despediu sem sequer me dizer obrigado. Enquanto eu tentava finalizar a conversa com um "te amo, filho", ouvi Clarice ao fundo, debochada. Finalmente a velha mandou o dinheiro. Aquilo gelou meu peito. Sem desligar o telefone de imediato, permaneci em silêncio. Talvez fosse intuição, talvez simples curiosidade, mas o que escutei em seguida destruiu qualquer ilusão que eu ainda mantinha. Tiago confessava que a gravidez de Clarice não passava de uma farsa para extorquir uma grande quantia de mim de uma só vez. Riam comentando que eu era cautelosa demais e por isso resolveram usar essa mentira. Senti meu coração se despedaçar. Recordei, em uma fração de segundo, todas as vezes em que Tiago me pedira ajuda financeira. No começo, eram pequenas quantias para livros, matrículas da faculdade ou algum conserto do carro. Depois vieram dívidas mais pesadas, contraídas em jogos, empréstimos mal feitos, negociações falidas. E eu, por amá-lo, sempre cobri o rombo, acreditando em suas promessas de mudança. Dessa vez, porém, ele fora longe demais. Largando o telefone, fiquei sentada na sala, as mãos trêmulas, sentindo um misto de decepção e raiva. 2 dias mais tarde, Tiago e Clarice apareceram na minha porta. Ambos ostentavam sorrisos falsos e bolsas de compras. Ele insistiu que precisava morar comigo, pois o apartamento em que estavam era apertado para receber o bebê. Clarice elogiou meu lar, apontando vantagens. Era espaçoso, ficava perto de hospitais, teria mais conforto. Permaneci calada, controlando minha revolta. Lembrei de como aquela casa, que eu comprei à custa de muito esforço, fora também onde Tiago passara boa parte da infância. E pensei no quanto o imóvel havia valorizado ao longo dos anos, ultrapassando a marca de 1 milhão. Ainda machucada pela descoberta do golpe, fingi concordar. Deixei que se mudassem, convencendo-me de que seria melhor tê-los por perto, onde eu pudesse observar o que tramavam. Logo na primeira conversa após a chegada, Tiago lançou a ideia de passar a casa para o nome dele, afirmando que isso facilitaria pagamentos de impostos e burocracias. Clarice, sorrindo, afirmou que eu já tinha trabalhado demais na vida e devia relaxar. As lembranças dolorosas de quando Tiago ainda estava na faculdade voltaram como um turbilhão. Ele se envolvera com jogo, contraindo dívidas altíssimas. Credores batiam à minha porta, ameaçando confusão caso eu não pagasse. Lembro de como minha esperança renascia toda vez que Tiago se mostrava arrependido, prometendo não repetir os erros. Mas, a cada nova crise, ele provava que aquelas juras duravam pouco. Dessa vez, porém, eu estava mais atenta. Ainda que aparentasse concordar com tudo,
não tinha a menor intenção de assinar qualquer documento que transferisse a propriedade da casa. Notei como, tão logo dei um sim informal, Tiago e Clarice relaxaram o teatro. Dedicaram-se a fingir cuidado. Clarice levava café na cama, dizia que eu merecia descanso. Tiago propunha lavar a louça. Embora nunca tivesse levantado um dedo para essas tarefas, agora queria parecer prestativo. Eu fingia aceitar, mas por dentro, cada gesto dele soava hipócrita e me causava repulsa. Então, numa manhã, percebi que meu cachorro, Toby, não aparecera para as nossas brincadeiras de costume. Ele costumava se aninhar ao lado da minha cama, balançando o rabo, pedindo carinho. Procurei-o pela casa toda, no quintal, na rua. Nada. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Chamei por ele várias vezes. Sem sucesso, voltei para a cozinha, onde encontrei Tiago, sentado, mexendo no celular, e Clarice, passando batom em frente a um pequeno espelho. "Vocês viram o Toby?" Ele sumiu. Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Tiago sequer levantou os olhos para mim. Me livrei dele. Eu não queria essa velharia por aqui, atrapalhando. Senti o coração apertar. O que quer dizer com isso? Onde ele está?" Minha garganta arranhava ao falar. Clarice se intrometeu com a expressão entediada. "Ana, ele só te trazia despesas. Ração, remédios. E convenhamos, é melhor assim. Menos sujeira, menos barulho." Travei. Meus olhos arderam. Toby estava comigo há 12 anos, tempo suficiente para me fazer sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Não havia como conceber que Tiago e Clarice sequer se dessem ao trabalho de sentir remorso. Sem saber como reagir, voltei para meu quarto. Fechei a porta, escorreguei até o chão e abracei a coleira do Toby, que ficara ali pendurada. Imagens dele passaram em minha mente. O focinho úmido cutucando meu joelho, o jeito como balançava o rabo quando ouvia meu carro chegando, a festa que fazia ao me ver toda manhã. O aperto no peito aumentou. Passei a noite chorando. As lágrimas transbordavam, manchando meu travesseiro, enquanto eu segurava aquela coleira vazia. A dor era tão grande que mal conseguia pensar. No entanto, surgiu uma certeza que foi crescendo a cada soluço. Eu precisava dar um basta. Precisava tirar aquelas duas pessoas da minha casa, da minha vida. O simples fato de terem sumido com Toby sem qualquer hesitação comprovava que iriam ainda mais longe se continuassem ali. Se eles não sentiam culpa alguma por se livrar de um cachorro idoso, certamente não teriam escrúpulos em aprofundar outros golpes. A lembrança do que ouvi no telefone, o seguro de vida, o plano de fingir minha morte numa trilha, voltou à minha cabeça e me deixou arrepiada. Levantei-me da cama, atordoada, e fui até a janela. A rua estava escura, silenciosa. Respirei fundo, tentado me acalmar, mas o ódio e a tristeza se mesclavam em minha mente. Onde foi que eu errei? Eu me perguntava repetidamente. Porém, dessa vez, não permiti que a culpa me consumisse. Já não era só sobre mim. Agora Toby havia pagado o preço pela minha inércia. Enquanto as primeiras luzes da manhã apareciam, ainda agarrei a coleira de Toby e voltei a chorar. Naquele momento, um pensamento firme tomou forma na minha cabeça. Eu precisava ser decidida. Se continuasse passiva, poderia ser o meu fim. Engoli as últimas lágrimas e passei a mão pelo rosto, tentando recobrar a serenidade. Sabia que Tiago e Clarice estavam na casa, dormindo como se nada houvesse acontecido. Olhei para a porta do quarto e por um segundo quis confrontá-los imediatamente, esbravejar, pedir respostas. Mas me contive. Haveria uma hora certa para cada ação e eu não podia correr o risco de alertá-los antes de ter um plano. Eu vou resolver isso, pensei, com o coração disparado. Não permitiria que eles continuassem mandando e desmandando na minha vida, transformando meu lar em uma espécie de trampolim para a própria ganância. Eu chorei copiosamente na noite seguinte, abraçada à coleira vazia de Toby. Mas dentro de mim nasceu uma certeza. Eu cortaria aquilo pela raiz. Precisava me libertar de Tiago e Clarice. Precisava retomar minha vida e, se houvesse justiça, fazê-los sentir uma fração da dor que me causaram. No dia seguinte, iniciei o contra-ataque.
Já havia fingido concordar com a transferência da casa, então fui ao cartório e redigi um documento completamente inócuo, sem qualquer validade legal, mas com aparência de contrato de doação de imóvel. Ao voltar para casa, encontrei Tiago e Clarice sentados à mesa da sala, rindo e conversando sobre compras futuras. Entreguei a eles um envelope pardo, sorrindo com ar inocente. Foi nesse instante que Tiago ergueu as sobrancelhas e abriu o documento, enquanto Clarice se aproximava ansiosa, como se estivesse prestes a receber um presente valioso. Mal imaginavam o que eu realmente pretendia. Aqui está tudo pronto, filho. Pode olhar. Anunciei com a voz suave. Tiago folheou rapidamente as páginas, sorrindo de orelha a orelha. Clarice aproximou-se dele e passou os dedos sobre o texto, mas nem se deu ao trabalho de analisar cada detalhe. Em poucos minutos, os dois comemoravam, acreditando que eu finalmente havia cedido e passado a casa ao nome deles. A empolgação era tamanha que Clarice, com seu ar de arrogância, tentou simular uma informalidade ao trocar meu nome, chamando-me de Helen antes de se corrigir, provavelmente tentando me rebaixar sutilmente. Então, Helen, quer dizer, Ana, quando você vai sair daqui? Porque veja bem, a casa é nossa agora, indagou com um meio sorriso cheio de cinismo. Fingi surpresa e recuei um passo. Expliquei que não tinha a menor ideia de para onde ir naquele momento, pois não havia preparado nada para me mudar. Tiago riu, deu de ombros e me concedeu alguns dias de cortesia. Clarice, por sua vez, reassumiu sua postura altiva e avisou que enquanto eu ainda estivesse ali, ela reorganizaria tudo a seu gosto, começando pela cozinha e pela sala de estar. Fingi aceitar cada mudança que eles impuseram. Diariamente eu observava Tiago desfilar pela casa, como se fosse o dono. Ele abria janelas, mexia em armários e falava ao telefone sobre grandes planos de investimento, contando vantagem como se tivesse acabado de fazer o negócio mais lucrativo da vida. Clarice, por sua vez, assumia o papel de rainha do lar. Trazia lista de compras caras, revirava receitas luxuosas e, vez ou outra, dirigia-se a mim para exigir ajuda na limpeza, ou, ironicamente, pedir dicas de culinária, apesar de se colocar como a nova proprietária. Enquanto isso, eu permanecia em silêncio. Em meio a essa rotina, descobri algo que me gelou a espinha. Certo dia, enquanto limpava a sala, percebi que o laptop de Tiago estava aberto em cima do sofá. Ele devia ter se levantado às pressas para atender alguma ligação. Havia uma página de internet exibindo instruções detalhadas de como contratar seguros de vida para pessoas idosas, métodos de sumiço sem deixar rastros e até como mudar beneficiários em apólices após o falecimento do titular. Meu coração disparou. Ele pretendia não apenas ficar com a casa, mas também me tirar de cena de maneira definitiva. Chocada, tomei coragem de conferir se havia alguma apólice em meu nome. Dirigi-me a uma seguradora local e, ao conversar com um atendente, entendi o quão fundo Tiago chegara. Ele havia pago prêmios altíssimos para manter um contrato vultoso, e tudo isso sem o meu conhecimento. Quando voltei para casa, tentei fingir normalidade, mas a sensação de que minha vida corria perigo pesava a cada olhar que Tiago me lançava. Ele provavelmente aguardava o momento certo para colocar o plano macabro em prática. Resolvi que precisava dar um passo adiante, sem me expor em confronto direto. Dali em diante, alterei meu modo de agir na casa. Cozinhava pratos gordurosos, carregados de sal e açúcar, fingindo que era uma demonstração de afeto, mas na verdade queria deixá-los mais letárgicos, mais suscetíveis a cansaço. Apesar disso, eu sabia que precisaria de algo mais imediato se eles tentassem me prejudicar durante a noite ou num lugar ermo. Então, quando Tiago propôs uma viagem de trilha, confirmando que eu deveria relaxar e aproveitar a natureza, senti um calafrio. Clarice sorriu, dizendo que aquela aventura seria ótima para mim. Intuí de imediato que seria a ocasião que eles escolheriam para me matar. Assim, na data marcada, partimos antes do sol nascer. Sentei-me no banco de trás, observando Tiago ao volante e Clarice no banco do carona, trocando olhares que me davam arrepios. A estrada sinuosa e o clima matinal só aumentavam a tensão que martelava em meu peito. Quando chegamos ao início da trilha, tentaram demonstrar um humor leve,
mas eu podia sentir a frieza por trás das palavras deles. Caminhamos por um bom tempo até chegarmos a um mirante, onde Tiago me estendeu um isotônico, alegando que eu estava pálida. Bebi de mentirinha, fingindo estar fraca, e ofereci a eles barras de cereal especiais. As barras continham um sedativo que eu mesma havia retirado dos remédios guardados por Clarice. Eles comeram sem hesitar. Em seguida, Tiago cochichou algo para Clarice e consegui ouvir as palavras empurrar e queda acidental. Fiz uma expressão de tontura, cambaleei e despenquei no chão. Antes de perderem os sentidos, eles ainda sorriram, acreditando que eu estava prestes a desmaiar de vez e que tudo correria conforme o plano. Foi então que Clarice, tentando se aproximar de mim, baixou a guarda e seus olhos começaram a pesar. Em poucos instantes, ela e Tiago estavam estirados no solo, inconscientes. Levantei-me com o coração disparado. Olhei para os dois ali, indefesos, e recordei Toby, meu cachorro que eles descartaram sem remorso. Suspirei, sentindo uma mistura de alívio e repulsa. Virei as costas e iniciei a descida sozinha. A certa altura, encontrei um homem ferido chamado Leonardo, que estava caído e aparentava forte dor na perna. Liguei para a emergência e esperei até que ele fosse socorrido. Discretamente, deixei o hospital sem falar muito de mim. Quando retornei à minha casa, não encontrei sinal algum de Tiago e Clarice. No dia seguinte, liguei para as autoridades, aflita, dizendo que meu filho e a esposa haviam sumido nas montanhas. Poucas horas se passaram até que recebi uma chamada. A equipe de busca os localizara, ambos fracos e precisando de internação. Meu coração disparou ao saber que eles estavam vivos, mas necessitavam de cuidados médicos urgentes. Tiago e Clarice ficaram uns dias no hospital e eu me apresentei ali com a melhor expressão de preocupação possível. No instante em que entrei no quarto, senti o olhar de Clarice pesar sobre mim, como se tentasse decifrar cada uma das minhas intenções. Ela soltou um comentário em tom de acusação. "Você sumiu de propósito naquela montanha, não foi?" Eu suspirei, mantendo a calma e fingindo certo abatimento. Antes que eu pudesse responder, Tiago tomou a palavra, franzindo o senho. "Não começa, Clarice. Você sabe que minha mãe torceu o tornozelo. Ela não conseguia caminhar direito e acabou se perdendo. A médica que passava no corredor confirmou que ambos estavam fracos e desidratados, precisando de repouso. Mesmo tão debilitados, Clarice insistia em me lançar olhares desconfiados. Preferi não revidar. Apenas mantive minha postura de mãe preocupada, sem demonstrar a repulsa que eu ainda nutria pelos dois. Durante todo o período em que permaneceram internados, Clarice fez questão de me tratar como uma espécie de ajudante pessoal. A cada manhã, ela resmungava. "Ana, que tal trazer um pouco de camarão? Estou enjoada dessa comida de hospital." Ou à tarde, "Estou com vontade de experimentar frutas exóticas. E lembre-se de sucos naturais, nada de industrializados, entendeu?" Eu acenava, recolhia a lista mentalmente e atendia seus pedidos. Mas diferente de antes, não deixava que esses comportamentos me abalassem. Não discutia, não demonstrava irritação. Assim que saía do quarto, meu semblante voltava ao estado neutro. Eu apenas aguardava a oportunidade exata de concluir o que tinha em mente. Quando finalmente o médico lhes concedeu alta, notei o alívio no rosto de Tiago e Clarice. Eles retornaram para minha casa como se nada tivesse acontecido, assumindo novamente a postura de proprietários. Tiago passou pela sala sem se dar conta de que eu havia mudado a posição de certos móveis e guardado documentos importantes em outro local. Clarice se acomodou no sofá, ajeitando almofadas e comentando. "Precisamos redecorar tudo com urgência, não acha, Tiago?" Ele concordou, mas não respondeu de imediato, possivelmente ainda cansado. Foi numa tarde ensolarada que decidi dar o próximo passo. Reuni-os na sala de estar, onde Tiago se recostou na poltrona e Clarice ficou em pé, mexendo nos cabelos. Abri um sorriso sereno e lancei a proposta. "Tenho visto o quanto vocês parecem tensos. Então tive uma ideia. Que tal uma viagem de luxo para relaxar?" Pensei na Tailândia. Resorts, praias paradisíacas, tudo do bom e do melhor. Clarice arregalou os olhos e um brilho de euforia surgiu em seu rosto. Ela pulou de alegria, abraçando Tiago.
Ai, seria maravilhoso. Precisamos mesmo de férias. Ele, por outro lado, demorou alguns segundos antes de responder. A Tailândia é longe. Tem certeza de que consegue bancar tudo, mãe? Fiz um gesto de mão, como se dinheiro não fosse problema. Internamente, eu já tinha definido cada detalhe. No instante em que eles partiram para o aeroporto, levaram consigo malas recheadas de roupas leves, cheios de planos sobre massagens exóticas e jantares sofisticados. Nas redes sociais, logo começaram a surgir as fotos. Aproveitando o paraíso, vivendo como reis. Mal sabiam que eu estava usando o cartão de crédito de Tiago para arcar com todos os gastos. E enquanto eles aproveitavam cada instante, eu dava andamento à parte essencial do meu plano. Primeiro contratei um caminhão de mudança e selecionei tudo que pertencia a Tiago e Clarice. Roupas, papéis, objetos de decoração, até recordações sem valor financeiro. Queria zerar qualquer rastro que eles tivessem deixado. Caixas e mais caixas foram empilhadas e doadas a uma instituição de caridade, sem nenhuma cerimônia. Não me importava para onde iria cada item, desde que saísse da minha casa. Em seguida, troquei a fechadura principal, substituindo-a por um modelo novo que eu mesma testei para ter certeza de que ninguém além de mim conseguiria abrir a porta. Além disso, cancelei todas as contas que estavam vinculadas ao meu CPF, garantindo que não houvesse uma única despesa que pudesse recair sobre mim por causa de Tiago ou Clarice. Em paralelo, procurei um escritório jurídico e solicitei um documento formal de cobrança de todas as despesas realizadas na viagem à Tailândia. Legalmente, tudo aparecia em nome de Tiago, pois fora com o cartão dele que as reservas e compras haviam sido feitas. Quando os 7 dias de ostentação terminaram, Tiago me ligou assim que desembarcou. Sua voz soava furiosa. Mãe, que brincadeira é essa? Tenho uma fatura enorme aqui, totalmente absurda. Você disse que pagaria tudo. Mantive o tom mais calmo possível. E paguei usando o seu próprio cartão, meu filho. Se você decidiu ostentar no exterior, agora arque com as consequências, certo? Ele gritou ofensas contra mim, acusando-me de agir pelas costas. Simplesmente desliguei. Sabia que, em breve, estaria batendo à minha porta. E foi exatamente o que aconteceu horas depois. A campainha soou, seguida de batidas fortes. Abri apenas uma fresta, suficiente para encarar Tiago e Clarice do lado de fora, ambos exaltados. Tiago falava alto, reclamando das travas novas na porta, enquanto Clarice berrava. Abra, Ana! Por que trocou a fechadura? Eu ergui um calhamaço de papéis, a escritura original da casa e a notificação de cobrança. Falei friamente. Vocês estão vendo estes documentos? Pois é, o imóvel nunca deixou de ser meu e todas as contas da viagem ficaram em nome do Tiago. Clarice empalideceu e começou a gritar, tomada pelo desespero. Você nos enganou! Como pôde fazer isso? Cruzei os braços, tentando não pensar no quanto eu estivera perto de ser assassinada por eles, e respondi. Enganei. Só dei a vocês o que mereciam. Tiago tentou forçar a porta, irritado. Então, soltei a informação que guardara por tanto tempo. Tiago, você nunca foi meu filho biológico. O Rafael, seu pai, me contou a verdade anos atrás. Sua mãe verdadeira desapareceu, e eu o criei por pura compaixão. Dediquei tudo a você, mesmo sem ter nosso sangue compartilhado. E recebi traição, golpes e ingratidão. Ele deu 2 passos para trás, pálido. Clarice levou as mãos à boca, assustada, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Tentei permanecer inabalável. Peguei outro envelope e o mostrei. Este teste de DNA confirma tudo. Agora chega. Sem saber o que dizer, Tiago balbuciou algo incompreensível. Clarice tentou fazer com que eu reconsiderasse, olhando para mim com uma súplica falsa. Ana, espere. Nós podemos resolver de outro jeito. Mas já não havia mais nada a discutir. Lembrei-me de Toby, o cachorro que eles haviam descartado. As humilhações, as manipulações, todos os golpes baixaram sobre meus ombros como uma tempestade. Olhei diretamente para eles e, com a voz gélida, finalizei. Sugiro que assumam as consequências dos próprios atos. Antes que pudessem falar mais, fechei a porta. A gritaria continuou e ouvi Clarice soluçar.
Tiago bateu na porta com ainda mais força, até que um barulho de queda interrompeu seus protestos. Espiei através do olho mágico e vi que ele estava estirado na calçada, imóvel. Sem hesitar, liguei para o serviço de emergência. Em poucos minutos, chegaram paramédicos que mediram sua pulsação e diagnosticaram exaustão e princípio de colapso. Clarice chorava pedindo ajuda. Enquanto carregavam Tiago na maca, ele ergueu os olhos tentando falar. Balbuciou num fio de voz. Desculpa, mãe. De pé na soleira, observei a ambulância se afastar. Então murmurei, sem piedade. Talvez você só devesse lamentar ter sido um parasita ingrato. Após todo esse furacão, eu me permiti pela primeira vez parar e refletir. A casa estava silenciosa e cada cômodo parecia carregar ecos das decisões que me levaram até ali. Andei devagar pela sala, observando o espaço onde antes existia a desordem de Tiago e Clarice, lembrando-me de como Toby corria atrás de sua bolinha de borracha, todo feliz, como se cada dia fosse uma nova aventura. Dei alguns passos em direção à janela e de repente me vi parada, encarando o quintal. Ali, Toby farejava plantas, cavava terra e às vezes ficava deitado sob o sol. Aquela memória me trouxe uma pontada de dor, mas também acendeu uma sensação de alívio. Era como se a ausência dele e a partida de Tiago e Clarice tivessem aberto um grande vazio. Vazio esse que eu agora podia preencher com novos caminhos. Será que fui muito cega? Murmurei, meio sem querer. Falei para mim mesma, recordando todas as vezes que eu fechara os olhos para o comportamento tóxico de Tiago. Pela primeira vez, permiti-me reconhecer que eu alimentara um vício de manipulação ao longo dos anos. Talvez por amor demais ou por medo de perdê-lo, deixei de enxergar sinais que já estavam gritando. Agora, livre daquele ciclo, decidi me reorganizar, recomeçar. Tomei a iniciativa de redecorar a casa. Precisava sentir que aquele lugar, antes sufocado por tantas lembranças ruins, passaria a refletir meu novo estado de espírito. Procurei tonalidades claras para as paredes, desenhei um pequeno projeto para o quintal, onde pretendia cultivar ervas aromáticas. Alguns dias depois, enquanto eu mexia nos armários da cozinha, o telefone tocou. Ao atender, reconheci a voz de Leonardo, aquele homem que eu havia ajudado na montanha. Ele soava animado e, ao mesmo tempo, cauteloso, como quem não deseja ultrapassar limites. Ana, tudo bem? Sou eu, Leonardo, disse ele, como se verificasse se eu recordava quem era. Claro que lembro, respondi com um leve sorriso no rosto. Como está sua perna? Melhorou do ferimento? Sim, já estou quase recuperado. Na verdade, queria agradecer novamente pela sua ajuda. E, bom, pensei em convidá-la para um café. O que acha? Senti um friozinho na barriga. Não estava acostumada a ser convidada assim, de maneira tão educada e atenciosa. Por que não? Pensei, pegando-me curiosamente empolgada. Aceitei o convite e marquei de encontrá-lo em um café do centro da cidade. No dia combinado, cheguei alguns minutos antes. Escolhi uma mesa discreta num canto e logo vi Leonardo se aproximar, um sorriso discreto nos lábios, trazendo o braço enfaixado como lembrança do acidente na montanha. Quando ele se sentou, reparei que mantinha o olhar atencioso, sem jamais desviar completamente o rosto, interessado em ouvir o que eu tinha a dizer. Obrigado por ter vindo. Achei que talvez você não aceitasse, disse ele entrelaçando os dedos sobre a mesa. Eu também me surpreendi comigo mesma, confessei, rindo com leveza. Ultimamente minha vida tem sido um turbilhão, e confesso que encontro dificuldade em confiar nas pessoas. Conversamos longamente. Ele contou sobre o projeto em que trabalhava, sobre a empresa que dirigia. Quando falei de Tiago, preferi não entrar em detalhes cruéis, mas mencionei que meu filho havia feito coisas que me deixaram muito machucada. Leonardo balançou a cabeça, parecendo compreender mais do que eu esperava. Já ouvi falar dele. Na verdade, Tiago tentou negociar um cargo importante na empresa que dirijo, mas as propostas dele não eram confiáveis, explicou. Sério? Então é por isso que você já tinha algumas pistas do que aconteceu com ele? Sim, a situação foi complicada. Ele se envolveu em fraudes e a própria companhia precisou encerrar qualquer conversa com ele.
Nunca imaginei, contudo, que você fosse a mãe dele. Quer dizer, achei muita coincidência encontrá-la machucada na montanha e depois descobri esse elo. Eu suspirei bebendo um gole de café. Não consegui esconder um traço de tristeza ao lembrar de tudo que sucedera, mas Leonardo não me pressionou. Apenas colocou a mão sobre a minha, demonstrando compreensão. Nos dias seguintes, ele me convidou para pequenos passeios e eu, aos poucos, fui perdendo o receio. Acabávamos em livrarias aconchegantes, feiras ao ar livre ou parques calmos. Foi com ele que fiz minha primeira caminhada, em anos, sem nenhuma tensão familiar, pesando sobre os meus ombros. Lembro-me de uma tarde em particular, quando estávamos sentados num banco, cercados de árvores, ouvindo o canto de pássaros. "Está tudo bem?" perguntou Leonardo, percebendo meu silêncio. "Sim, eu só não estou acostumada a sentir essa paz. Parece que, a qualquer momento, algo vai dar errado", confessei. Ele segurou minha mão sorrindo. "Às vezes precisamos acreditar que merecemos essa serenidade." Voltei para casa ao anoitecer, ainda refletindo sobre suas palavras. No dia seguinte, entrei num surto de arrumação. Troquei os móveis de lugar, separei utensílios antigos para doar, joguei fora fotos que me traziam recordações amargas. Um a um fui apagando vestígios do passado. Quando tudo terminou, pintei a parede da sala de um tom claro e pus um vaso de lírios no aparador. Depois, fui ao quintal e iniciei a tarefa de plantar mudas de hortelã, manjericão, alecrim. Enquanto cavava a terra, imaginei Toby farejando as plantinhas ou sacudindo o focinho, curioso. Senti saudade, mas também certa alegria por poder cuidar daquele pedaço de terra de forma livre. Entretanto, Tiago e Clarice pareciam ter sumido do mapa. Eu não fazia questão de procurá-los. E se eles estavam vivos e andando por aí, pouco me importava. Foi então que surgiram algumas mensagens de número desconhecido no meu celular, pedindo dinheiro e alegando necessidades urgentes. Reconheci o tom. Era Tiago. Apaguei as mensagens, sem responder. Passei todas as informações aos meus advogados, que cuidariam de eventuais medidas legais se ele insistisse. Um dia recebi pelo correio um envelope sem remetente. Abri curiosa e encontrei documentos internos da empresa de Leonardo. Estavam ali relatórios que confirmavam que Tiago tentara desviar fundos e fraudar balanços financeiros. Engoli em seco, sentindo uma mescla de compaixão e decepção. Apesar de tudo que ele fez, eu ainda nutria uma pontinha de tristeza ao perceber que Tiago jamais se esforçara para mudar. Aquela era, enfim, a prova de que ele seguia o mesmo caminho tortuoso. Sentei-me na cozinha, com as páginas diante de mim, quando o telefone tocou. Era Leonardo. Contei a ele que recebera um dossiê anônimo e ele me assegurou que a empresa já havia tomado providências. "Sabe, Ana, você fez tudo o que podia por ele. Não se culpe mais", comentou numa voz suave. "Estou tentando aprender a não carregar esse peso. Obrigada por me ouvir." A verdade é que ele me ajudava a ver o mundo de outra forma. Entre conversas sobre arte, jardinagem e até cerâmica, fui redescobrindo prazeres esquecidos. Gostava de mexer no torno de cerâmica, apesar de fazer sujeira. Ele aparecia sorrindo, elogiando a criação torta de vaso que eu produzia. Um dia, por exemplo, ao terminar minha primeira peça, Leonardo brincou: "Ficou linda. Só não me peça para equilibrar flores demais aí, senão entorta de vez." Caí na gargalhada, limpa e sincera, como não ria há tempos. Certa tarde, sentados na varanda tomando chá enquanto o sol dourava o horizonte, Leonardo me questionou de maneira surpreendente: "Você acha que consegue se apaixonar de novo?" Fiquei em silêncio por um instante, relembrando toda a trajetória que me trouxe até ali. Lembrei-me do casamento que desmoronou, das mentiras de Tiago, de Clarice, do sofrimento pela perda de Toby. Respirei fundo, encarando a paisagem. O vento balançava as folhas das árvores e o céu se pintava de laranja. Olhei para Leonardo, notando uma ternura serena em seus olhos, tão diferente de tudo que eu experimentara antes. Senti uma pontada de esperança, algo doce e suave. "Talvez eu já esteja apaixonada", confessei, sorrindo de leve, sentindo o coração bater tranquilo. Ele apenas segurou minha mão, sem exigir juras eternas ou grandes discursos. Naquele momento,
descobri que a felicidade pode chegar silenciosamente, sem alarde. Agora continuo morando na mesma casa que antes fora palco de tantas brigas e momentos tristes. Mas não é o mesmo lar. Cada canto reflete a mudança interior que vivenciei. Não vou negar que, às vezes, a saudade de momentos bons com Tiago me visite. Mas compreendi que não devo mais alimentar ilusões sobre quem ele se tornou. O laço que nos unia sempre foi frágil e sustentado pela conveniência dele. Não me arrependo do amor que dediquei. Porém, hoje, invisto esse amor em mim mesma e em pessoas que realmente o valorizem. Não sei ao certo como será o meu futuro com Leonardo. Talvez seja breve, talvez duremos anos. Importa pouco, pois finalmente sinto que estou vivendo por mim, sem me anular para atender às carências de alguém que não mereceu meus sacrifícios. Talvez a maior lição que extraí seja a de que amor não compra gratidão, nem redime corações gelados. Sem reciprocidade, o que sobra é servidão, e dela eu me libertei. Esta manhã, Leonardo me buscou em casa para um passeio. Desci as escadas, tranquei a porta e lancei um último olhar para a fachada, que quase se tornara o cenário do meu fim. Inspirei, deixando o ar fresco preencher meus pulmões e me lembrando de que não preciso mais abaixar a cabeça nem viver em alerta. Posso entrar naquele carro de cabeça erguida e seguir simplesmente vivendo.